Então, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O meu pai era comerciante, tinha uma confeitaria. A minha mãe, professora. Na época dela, era até um nome muito meio estranho, assim. Ela fez o curso de normalista. E aí, quando os filhos cresceram, eu sou a mais velha de 7. Aí é que ela foi trabalhar, dar aula na rede pública. Aí depois, mais tarde, eu acho que eu já estava na faculdade, ela também fez Belas Artes. A minha infância foi meio recolhida. Eu era uma pessoa uma criança muito introspectiva. E hoje eu pensando, eu digo, meu Deus, será que eu era uma criança que eu tinha problema? Eu não gostava de brincar. Vocês acreditam nisso? Uma criança que não gosta de brincar. Eu não gostava, eu olhava meus irmãos montando casinha, que coisa mais sem graça. Eu gostava de observar as pessoas, gostava muito de ouvir a conversa dos mais velhos. E às vezes eu não podia, eu ficava atrás da porta para ouvir. Então, eu passei a minha infância assim e eu comecei a me interessar sobre tudo que é tipo de novela. Eu assistia as novelas com a minha avó, no rádio, e tinha uma pessoa muito querida, assim, que fez parte da nossa vida, que era a Didi. Ela cuidou de nós, era uma segunda mãe. E tinham 2 revistas, a Capricho e a Sétimo Céu, que eram novelas, livros, e eu era apaixonada por aquilo, né? Então eu lembro que meus irmãos iam brincar na praça, a gente morava na frente da praça principal da cidade, eles iam brincar depois do almoço e eu ia lá, do lado da cozinha tinha um espaço ali que tinha uma cama. E aí eu dizia, Didi, cadê as revistas da semana? E eu ia lá, eu ficava, a minha imaginação ia lá no espaço. E eu adorava aquela coisa da mocinha, a mocinha pobrinha, não sei o quê. Aí tinha o cara que vinha, resgatava a mocinha. Aquilo ali me preenchia os meus dias, eu achava o máximo. O jornalismo não, acho que não, porque assim, por exemplo, meu pai, ele assinava o Diário Popular, que era o jornal da cidade, e aquela leitura não me interessava, né? Nada que tivesse, eu acho que eu nem folheava o jornal. E aí eu gostava dessas coisas, dessas histórias, eu gostava de livros, e aí eu lembro que o jornalismo chegou da seguinte forma. Eu estudei em colégio de freira, desde o jardim de infância até o clássico. Eu optei pelo clássico porque eu odiava matemática. Eu era muito estudiosa, eu só passava ali raspando, eu não conseguia entender aquelas fórmulas. Para mim era um esforço imenso, eu passava ali raspando, embora eu fosse bastante estudiosa. Aí eu fui para o clássico porque eu me interessava por essas coisas, por literatura, eu gostava já de literatura. Já lá no ginásio, antes do clássico, eu comecei a pegar os livros meu pai ele comprou aquela coleção da Abril, capa dura, com os clássicos, mas aquilo ali não me chamava atenção. Eu gostava de pegar os livros da escola. E eu varava a madrugada, eu começava a ler uma história, por exemplo, acho que um dos primeiros livros que eu peguei foi o Americano Tranquilo, do Graham Greene. E aí, eu sei que era uma história de guerra, era a luta contra se não me engano, era o colonialismo francês. Se passava na Indochina, mas para mim aquilo era uma grande aventura, principalmente porque tinha um correspondente era um correspondente de guerra, que era o narrador da história, e tinha um rapaz, assim, um rapaz idealista que tinha uma missão naquele conflito ali, e ambos eram apaixonados pela mesma mulher. E aquilo lá veio as historinhas
das novelas. Aquilo ali eu achei o máximo. E para mim era mais uma aventura do que uma resistência de um povo a uma dominação, né? Mas então tá, aí para voltar, que eu sempre gostei mais das humanas, né? Eu nunca gostei da coisa árida, né? Da matemática, da física e da química, tanto é que eu não sei nem o conceito básico de física e química, porque eu nunca estudei química e física na minha vida. Sei que são matérias bem importantes, né? Mas não quis ser normalista? Não quis. Na minha época eu acho que já não existia esse curso, não sei, tá? Mas aí eu fui então para o clássico, né? E eu tive duas professoras maravilhosas, as duas Marias, Maria Lousada e Maria Ferreira, e elas não só se limitavam à parte gramatical, mas elas davam bastante ênfase à literatura brasileira. Então a gente lia Drummond, líamos Manuel Bandeira, o Aloísio do Cortiço. Aloísio de Azevedo, que aquela história também me encantou, porque era completamente fora do que eu conhecia sobre o mundo, né? E me chamava muita atenção porque elas não ficavam só na obra, né? Na análise da obra, mas elas contavam coisas sobre a vida deles, sabe? Do tempo em que eles viviam, e coisas assim, que todos tinham profissão, porque não dava para exatamente viver, pelo menos só da literatura, todos tinham uma outra profissão. Enfim, elas contavam coisas da vida pessoal dos caras, de quem que eles eram amigos, né? Como é que eles se relacionavam entre eles, os contemporâneos da época. Aquilo ali tudo eu achava muito maravilhoso. Aí no final do clássico, eu tinha que optar por uma faculdade. Na minha escola existia teste vocacional, cuja, acho que era com psicólogo que a gente fazia esse teste, e assim, deu duas profissões, assim, arquitetura e belas artes. E belas artes eu sempre gostei, porque a minha mãe vem de uma família, assim, minha avó, todas desenhavam, todas pintavam, e aí eu fazia algumas coisas, eu gostava também disso, mas não era uma coisa assim que me fosse uma coisa que me chamasse como uma profissão, né? Naquela época eu não pensava assim. Aí eu pensei assim, mas na verdade eu quero trabalhar, eu tenho que descobrir cursos que funcionem à noite. Aí eu comecei a procurar o que funciona de noite. Vários. Odontologia tinha, se não me engano, tinha uma boa parte da odontologia que funcionava à noite, coisa e tal. Eu digo, não, mas isso aí não. Jornalismo. Eu disse, jornalismo, eu vou poder trabalhar durante o dia. Aí conversei com e havia assim uma orientação, conversem sobre os professores que vocês têm mais afinidade, né, para dar uma orientação, né, sobre o futuro de vocês. E eu conversei com as Marias. Eu digo, estou pensando, mas eu disse, eu não sei se eu quero isso, só que assim, eu quero trabalhar, eu quero começar a trabalhar. E aí eu pensei no jornalismo e ambas disseram assim, não, eu acho que é uma ótima opção, tu pode experimentar, se não for isso aí, tu pode depois ver uma outra alternativa. E aquela velha história que eu acho que com vários jornalistas já passaram por ouviram esse tipo de coisa. Tuas redações são muito boas, né? Tu faz umas redações interessantes, barará, barará. Fui para o jornalismo dessa forma, né? E na verdade, eu gostei mais da prática, porque eu já comecei a trabalhar bem no início, né? Eu trabalhava em rádio. Lá eu trabalhei em 2 rádios, na Rádio Pelotense, que a gente fazia... Nós trabalhávamos assim das 8 da manhã até umas 2 horas da tarde. A gente chegava na rádio, a gente pegava as gravações, tinha um gravador enorme, assim,
Eu não sei quem é que gravava aquilo já desde a noite anterior, os principais noticiários do país, Gaúcha, rádios do Rio de Janeiro e coisa e tal. A gente tinha que transcrever para a máquina manual lá e já condensar e fazer notinhas, né? Aí eu pensei assim, já lá, a minha primeira função já mais ou menos definiu o que eu seria, assim, durante mais tempo, né, na minha vida profissional, que era redatora, né, a trabalhar texto. E a gente também fazia um trabalho que eu gostava bastante, que a gente saía na rádio móvel. Então a gente fazia intervenções ao vivo, numa programação que era no período da manhã das 10 ao meio-dia, tinha um programa de variedades, tinham várias coisas, comentários sobre política, sobre isso. E a gente fazia uma ronda na cidade, passava pelos hospitais, pelas delegacias, íamos nos bairros ver os problemas que as pessoas, né, ligavam para a rádio e diziam, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Nesse meio tempo, se tinha inauguração do prefeito, a gente estava lá para entrevistar o prefeito, né, inaugurando uma obra, então era bem variado. Então das 10 ao meio-dia a gente tinha um percurso mais ou menos pré-definido, né? Às vezes a gente saía um pouco e avisava, tem uma coisa legal aqui, vamos entrar? Espera, depois da propaganda tu entra. Então reportagem ao vivo. Reportagem ao vivo, exatamente, reportagem ao vivo. Aí depois na Tupãssi, eu não saía da redação, eu ficava só. Aí assim, eu tinha uma relação de entidades, sindicatos, entidades, escolas, eu tinha que levantar as notícias só por telefone. Aí eu fazia, né? Pegava lá as informações, o que estava rolando no dia, a gente já tinha mais ou menos uma previsão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas era só por telefone, eu não saía da redação. Nesse ínterim, eu fazia o curso, né? Me formei em 75 e em 77 eu vim para Santa Catarina. Eu passei a minha lua de mel aqui em Santa Catarina e eu me encantei por essa ilha, né? Nós nos encantamos por essa ilha. E o meu marido, na época, ele trabalhava já na Caldas Júnior e tinha a possibilidade da transferência, né? Então a gente veio, né? Aí eu cheguei aqui em janeiro de 77, em fevereiro de 77 eu comecei no Santa. Na sucursal do Jornal de Santa Catarina, que o editor era o José Reinoldo. Eu fazia geral, matérias de geral, basicamente. E uma coisa bem interessante, assim, que me aconteceu, assim, e que me deu um up, então, será que porque eu me sentia muito foca, na verdade, né? Nunca tinha tido um contato com o jornal, foi aqui o meu primeiro contato. E num dos primeiros plantões de final de semana, estava passando férias ou um período de descanso, o Petrone Portela, que ele era presidente do Senado. E na época ele era o responsável ele estava articulando a distensão, como era chamada também a abertura democrática, né, a saída do regime da ditadura para a democracia. E eu tinha que falar com ele sobre isso. E aí eu fui, né, para saber em que pé estavam essas negociações, que na verdade só em 85, né, que foi se dar o final da ditadura. Mas enfim, ele foi um dos articuladores dessa lenta e gradual. E aí eu fui, eu me lembro que era um sábado, chovendo, estava um tempo bem ruim, e tinha um repórter do Jornal Estado também. E aí ficamos lá meio assim, tinha uma guarita na casa, era uma guarita com um portão desses de ferro, né? E aí o segurança veio e perguntou o que a gente queria. A gente disse, olha, somos jornalistas, eu sou de tal veículo, eu sou de tal veículo.
E a gente queria conversar, né, rapidamente com o senador. Aí ele pediu uns minutos e voltou e disse assim, ele não vai falar. Tá. Daí o repórter do Jornal Estado foi embora e eu digo, como assim? Não vai falar? Mas por que não vai falar? Aí eu comecei a conversar com segurança. Pois é, esse tempo está ruim, né? Hoje provavelmente o senador vai ficar em casa. Aí ele me disse, não, mas normalmente ele fica em casa, ele quase não sai. Ele caminha na praia bem cedo e depois ele volta e ele está com a família? Não, ele só está ele e a mulher. Ah, pois é, 9h30. Será que ele já tomou café? Mas ele não vai dar nenhuma voltinha, mesmo com o tempo... Ele não sai porque era um jardim, assim, um gramado. Eu sei que daqui a pouco, eu não sei se ele estava observando aquele cara, daqui a pouco ele veio. O Petrônio Portela veio, aí a gente conversou rapidamente, assim, porque ele disse que não tinha tempo para falar, mas exatamente o que eu queria. Aí ele falou muito rapidamente, coisa e tal. Aí eu perguntei assim, tá, mas o senhor está aproveitando mesmo? Eu até perguntei que livro se ele gostava de literatura, se ele estava lendo algum livro, ele me disse que estava, não lembro qual é o livro, mas eu sei que no outro dia saiu na capa do jornal, e aquilo assim, opa, então acho que será mesmo, né? Acho que dou um pouco para isso. Eu achei assim, porque eu sou uma pessoa muito insistente, assim, eu fico sempre assim, vendo um jeitinho mas por que esse não? Mas será que não tem uma forma de dar uma furadinha nesse não, uma coisa? Eu sou mais ou menos assim, não só na profissão, na vida como um todo. Então foi essa experiência que eu achei bem legal, assim, né? Que foi uma coisa bem de cara, assim, quando eu estava chegando, né? Depois tu sabes que é uma coisa interessante, assim. Eu nunca vi, esse assunto aqui a gente não pode abordar esse tipo de assunto, né? Depois, por exemplo, eu fui para o Jornal Estado, né? Eu lembro que eu fiz... fazendo uma comparação, que eu me dei bem na matéria do Petrônio Portela, já no Jornal Estado eu fui fazer uma entrevista, eu fui assistir uma palestra do Florestan Fernandes. Eu nunca tinha feito matéria sobre palestra. Gente, Florestan Fernandes, na ditadura, a gente fez matéria com ele, né? Um sociólogo, enfim. E eu me sentei, foi na Assembleia, e comecei a anotar, mas aquilo tipo assim, sem a mínima sensibilidade, mas o que é importante disso tudo que ele está falando para abrir a matéria, para puxar o leitor. Eu fiz um tijolo. Eu acho que era o Orlando Tambosi, meu editor, ele pediu a minha cabeça, tem que demitir. Fez um relato. Eu fiz um relato sem Tá, mas o que ele está falando de importante nisso tudo? Era uma palestra de, 2 horas, 1h30, 2 horas, e eu fiz um puff. Muita coisa eu não entendi do que ele falou, então eu fui ali anotando assim, anotando e fiz um... Bom, alguém disse, não, dá mais uma chance para ele. Logo que eu cheguei teve aquela enchente, teve uma enchente bem, talvez não... tão grande como aquela lá que atingiu Tubarão, que deixou a cidade toda submersa, né? Mas teve uma enchente bem grande aqui na Grande Florianópolis em 78. Eu me lembro que foi uma das primeiras matérias que eu fiz, quando eu cheguei. E tinha o QG, era o Amin, o prefeito, o QG na prefeitura. Então a gente ficava ali praticamente de plantão ali para acompanhar as medidas, o resgate das pessoas, como é que estava a situação, mandava helicóptero da Polícia Militar para tal região, enfim, eu acompanhei de várias, né, ao longo depois, foi a primeira de uma série de matérias que eu acompanhei em outros veículos sobre a questão das enchentes em Santa Catarina, que sempre foram
bem trágicas, né, com perdas de vida e coisa e tal. Eu acho assim, ó, que a minha geração, ela é toda, que tem as referências até pelo período, né, da ditadura, as nossas referências eram muitas da imprensa alternativa, né? Pasquim, que era uma linguagem mais despojada, mais escrachada, né? Milor, o Paulo de Tarso, todo aquele pessoal ali, né? E fizeram, enfim, Fizeram uma escola. Fizeram uma escola, exatamente. E depois tinha o jornal Movimento também, né, do Raimundo Pereira. Aí já era uma linguagem mais sofisticada, era um texto mais sofisticado, era um texto mais trabalhado. Aí tinha a Realidade também, a revista Realidade. E tinha uma revista que eu achava assim maravilhosa. Isso quando eu era mais jovem, o Cruzeiro, que foi uma das primeiras revistas assim que, embora ela tivesse uma coisa assim, uma coisa apelativa não, ela era muito, ela atraía muita atenção pelas grandes, pelas matérias, mas assim eles usavam muito a foto, né? E eu me lembro que agora eu estou voltando um pouco, porque isso já era lá quando eu estava no ginásio. Eu me lembro assim que uma das matérias que me chamou muito e super atenção pela foto, a primeira coisa que me chamou foi a foto, aí eu fui ler a matéria. Foi o assassinato de uma socialite, uma milionária, a Dana de Tefé. E a capa, quer dizer, a abertura da matéria era uma luva vermelha com um anel de brilhante. Toda a página. E aí vinha o assassinato da mulher, né? A mulher sumiu e até hoje o corpo nunca foi encontrado. Acho que, imagina, isso aí é década de 60, né? E aí tinha um cara que também eu gostava de ler no Cruzeiro, era o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto. Ele aí falava da política, do funcionalismo público, de uma forma assim, fazia uma crítica bem irônica e debochada. Eu achava aquilo o máximo, assim, tipo, como é que, né? Nessa sociedade, assim, todo mundo certinho, os caras, né, eles conseguem romper com essas barreiras, com essa coisa essa coisa sisuda, né? E eles era uma maneira de tu te interessar sobre aqueles assuntos também, né? Pela maneira como eles eram apresentados. Eu achava isso muito legal. E eu saí do jornal Estado porque eu fui para Brasília. Eu trabalhei, não chegou a completar um ano, eu fiquei 1 ano e 8 meses lá em Brasília. Eu trabalhei lá na 4ª Secretaria da Câmara dos Deputados, na assessoria de imprensa da 4ª Secretaria, era o deputado Valmor de Luca na época. E foi uma experiência, assim, interessante porque era um outro cotidiano ali, né? Tinha que atender muito, assim, as demandas lá da base eleitoral dele, então mandava notinhas, né, para as rádios de Criciúma, lá que era a região dele, né. Aí mandava material, fazia algumas intervenções, acho que eu fiz algumas, assim, não muitas, também de entrar ao vivo para relatar enfim, o trabalho do deputado. Mas isso foi uma coisa assim, que não 1 ano e 8 meses, e eu acho que como saldo assim, profissional, eu não sei, porque era uma coisa muito, muito limitada ali, né? Aí eu voltei para cá e sabe que quando eu cheguei aqui me deu uma coisa meio assim, será que eu quero isso? Será que eu quero jornalismo? Me deu meio que uma crise. E eu pensei assim, acho que seria bom se eu tivesse uma outra profissão. E eu fiz educação física, eu me formei, eu fiz o curso na UDESC, me formei em educação física
e dei aula, fiz o meu registro profissional lá na Delegacia do Trabalho para poder trabalhar, fazer concurso, coisa e tal. Mas acabei dando aula só em academia e, paralelamente, eu fui para o jornal. Não, antes disso, abriu vaga no setor de comunicação social da Souza Cruz. E eu fui lá fazer entrevista e eles me contrataram. Como não tinha vaga naquele momento, vaga para jornalista, eu entrei como secretária. Tá? Um tempo depois, acho que uns 8 meses depois, abriu a vaga para jornalista e eles chamaram um jornalista do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito indignada. E eu fui lá perguntar. Por quê? Ah, porque tu é casada, porque tu tem filho, porque tem que viajar, porque não sei o quê. Eles faziam muitas matérias, né, percorrendo os produtores que eles tinham aquela parceria de... Aí eu disse, mas eu não vou ficar aqui. Eu me senti muito mal, né? E aí, paralelamente, abriu, estavam sendo montadas as equipes no diário. E aí eu fui me disseram, vai lá, estão montando a equipe de geral e coisa e tal. Era o Celso Vicente na época, que era o editor que começou na editoria. E aí eu fui lá, fiz uma entrevista, ele disse, vem, vamos ver, e coisa e tal, e aí eu fui. Eu entrei já como redatora nos pilotos, né, que foram os jornais que a gente fez, eu acho que alguns meses antes do lançamento do jornal, propriamente dito, a gente fazia o jornal todo dia como se o jornal, né, imprimia, analisava o jornal, isso tem que melhorar, aqui tá legal, né? Essa foto podia ser um pouco maior. A gente fazia o jornal como se o jornal fosse para as bancas, só que eram os pilotos. Nesses pilotos eu fiz algumas matérias. Eu te diria assim que é uma relação de confiança, né? A equipe tem que estar muito sincronizada, porque o repórter vem da rua, ele te entrega aquele material, aí tu vai adequar o material de acordo com a edição, ou o que foi pensado na edição. Aquele material, ou tu encaminha para o editor, no caso quando eu era redatora, eu encaminhava para o editor editava o material, mas era assim, tinha... se sustentava, né? Cada pedacinho daquela engrenagem era muito importante para que a informação chegasse da forma mais correta, né? Não é mais, da forma correta e da forma mais aprofundada possível, né? Então a importância de tu entregar um produto de qualidade para o leitor. E aí eu sempre penso assim que nesse meu percurso, né, como redatora e como subeditora, eu nunca fui editora, eu fui sempre subeditora. Eu era a primeira leitora da matéria, né? Era um trabalho que eram várias etapas, né? E a gente era realmente uma equipe bem coesa, né? Era um trabalho que as pessoas tinham um cuidado, assim, né? Quando recebia, eu tinha muito cuidado ao receber o texto do repórter, porque eu era a primeira leitora daquele texto e aí eu tinha que deixar aquele texto preparado de forma que ele fosse da forma mais perfeita possível para o leitor lá que pega o jornal na banca, né? E aí se estabelece uma relação de confiança nesse trabalho, né? Nesse dia a dia. Então, assim, não era só uma questão de tu padronizar um texto pelas normas de redação, que a gente seguia as normas de redação, porque senão tu escreve um nome de um jeito, catedral com caixa com maiúscula, catedral com minúscula, não se tratava apenas disso e, claro, do português correto, né?
mas da informação correta, da informação não passar de forma truncada. Porque às vezes o repórter, às vezes saía com 4 pautas para fazer, né? Aí ele chegava na redação, despejava aquilo no computador, e aí eu lia e N vezes, assim, na verdade fazia parte da rotina. Aí chamava, fulano, o que tu quisesse dizer com isso? Mas é isso mesmo que eu entendi? Tá certo? Não, é isso mesmo, tá, mas tu não acha que a forma como tu escreveu dá margem para tu entender de um outro jeito? Ah, então tá, eu vou reescrever, tá? Beleza? Beleza, e reescrevia. A gente pegava muita matéria por telefone, né? Às vezes o repórter não estava com celular, estava num local assim, pedia um telefone, coisas que aconteciam de última hora, sei lá, um acidente de trânsito, alguma coisa, passava informação, tu pegava a informação, aí tu fazia aquele texto, né? Com base nas informações. Tinha as matérias que envolviam todas as sucursais, que eram 5 sucursais, era Joinville, Criciúma, Blumenau, Chapecó e Lages, né? Por exemplo, BR-101, matéria sobre BR-101, sobre as mortes na BR-101, que a RBS até entrou numa campanha, né, pela duplicação e coisa e tal. Os finais de semana que a gente fazia plantão, era uma carnificina, assim, famílias inteiras morriam, né, nas estradas. O norte a BR-101, na parte norte do estado, era dos trechos mais violentos, né? Aquela Serra Dona Francisca lá, neblina, era terrível. Então, a gente tinha que pegar esse material de todas as sucursais, né? Avaliar o que tinha de repetitivo nas informações, né? Porque às vezes, quando sei lá, o policial rodoviário passava informação, já repetia alguma coisa que já estava na matéria do outro colega lá. Então, a gente tinha que fazer esse trabalho, né, de fazer esse levantamento das informações. Além disso, tinham os correspondentes que às vezes passavam por telefone. Então, assim, tu tinha que alinhavar tudo aquilo, dar uma coerência e um sentido para aquele material, né? Normalmente, tu fazia uma abertura, né, pincelando algumas coisas de cada região para o leitor, né? Quando começasse a ler aquele texto, ele já saberia a sequência do que ele leria ao longo daquelas páginas, porque às vezes eram 4, 5 páginas, quando não cadernos, né? Então a gente tinha todo esse cuidado, né, de checar a informação. Mas aqui tem, tu colocou tantos mortos, mas depois na sequência, é mesmo, o cara já tinha corrigido e eu esqueci de arrumar a informação lá no primeiro parágrafo, que foi como eu abri a matéria. Eu acho que é fundamental, né, essa informação. É alguém que tem o controle da produção, né? Tu tem o controle do que está sendo produzido, né? E aí tu tem assim como também valorizar aquele material, né? Ver qual é a informação que serve para um infográfico, para uma tabela, para facilitar, e o leitor também tem essas outras entradas de leitura, né? Aí vê numa tabela, mas foram tantos mortos naquele ano, vou ler essa matéria, né? A questão das fotos é uma coisa muito importante. Então, assim, tu lidava com o texto, tu tinha que checar a identificação das fotos para não sair nada errado, né? De repente colocar uma foto que não é aquela daquela pessoa. Então a gente tinha realmente assim o controle da produção como um todo. Uma visão mais totalizante. Isso, era uma coisa que exigia muita atenção, né? Diálogo, porque muitas vezes tu tinha que refazer toda uma matéria, né? Às vezes matérias especiais. Criava alguma inimizade, alguma brabeira? Olha, eu nunca tive, né? Eu nunca tive assim problema assim com
né? Porque assim, tinha os repórteres que já tinham aquele texto praticamente o texto final, como diz, né? Mas claro, mas mesmo assim tu lia todo o material e para fazer aquela última checagem, né? Tinha repórter que apurava muito bem, mas não conseguia fazer aquele texto que é só ler e baixar, né? Sempre tinha que mexer em alguma coisa, normal, né? E faz parte também, né, do trabalho e as equipes elas são formadas também dessa forma, né? Pessoas que apuram bem a informação, mas têm alguma dificuldade às vezes com texto, né? E vão melhorando, com certeza, elas vão aprimorando, porque elas vão vendo depois como o texto foi publicado, né? E quando dá tempo, e quando dava tempo, a gente dizia também assim, reescreve essa abertura, já que a gente entrou nesse consenso que é melhor começar essa matéria por tal informação, senta e faz lá, vamos lá, né? Então tinha essa troca também. Eu acho assim que as coisas estão muito estanques, elas estão muito sem uma preocupação de mostrar os assuntos ficam muito superficiais na maioria das vezes, né? Acho que dificilmente retratam uma coisa uma preocupação que existia no diário, que eu achava muito legal, é a humanização, né? Porque atrás de todo evento, um evento positivo, um evento negativo, de uma tragédia, enfim, de uma grande obra, de uma obra que deu errado, existem rostos, né? Pessoas que são influenciadas no seu dia a dia, que são prejudicadas às vezes no seu dia a dia pelo que está acontecendo, né? Então a gente tinha o repórter já sabia, né? Sai para a rua, tem que ir atrás das pessoas, né? Que estão sofrendo as consequências desse tipo de acontecimento. Eu acho que não tem mais isso, né? Não tem mais isso, né? Porque as coisas têm cara, elas não são só algo que está acontecendo. Tudo que acontece tem cara, tem várias caras, ou tem uma cara, dependendo do caso. A gente fez matérias, eu acho que foi uma questão até assim, de serviço, assim, que foi a questão da AIDS, né? A gente fazia muita matéria de saúde na época da AIDS, que era uma doença mortal, que não tinha o coquetel. A gente fazia muitas matérias com a Helena, que era a presidente do GAPA, né? Claro, eles seguiam as normas do Ministério da Saúde, mas eles tinham muitas ações locais aqui, né? Ela, o Antônio Miranda, o infectologista. Então a gente divulgava esse trabalho todo, enfatizava a importância da prevenção, né? Das pessoas fazerem o teste, das pessoas usarem a camisinha. A gente fez muita matéria nesse sentido, né? E até porque é uma troca de hábito numa seara que eu acho muito complicado, né? Que é a relação de amor ali, ou de um interesse, ou de uma atração momentânea, que normalmente é difícil trazer a razão no momento, né? Naquele momento. Então, assim, era uma coisa que a gente tratava, né? Com todos esses lados, né? O psicólogo falando sobre... os próprios doentes que já estavam infectados, alguns falavam sobre as suas experiências, né? Uns não se preocupavam em se identificavam, né? Como um exemplo, né? de uma pessoa que foi surpreendida por uma questão que é difícil, né? A gente está falando de relações amorosas. Então, eu acho que a gente fez um trabalho bem importante, né?
de saúde, né, nessa área da AIDS. Outra coisa que a gente fez uma cobertura muito importante também foi, durante muito tempo, o diário se preocupou com a questão da infância, né, da maus tratos, desde os maus tratos até o abuso sexual. A gente fez muitas matérias sobre isso, né, sobre as adoções irregulares, denúncias de adoções, enfim, crianças que eram tomadas, né? A gente acompanhou bastante. Meio ambiente, matérias de meio ambiente, questão da poluição dos rios, pelo agrotóxico em demasia nas lavouras, ocupação irregular de áreas de preservação. Pois é, eu fico pensando que essa geração é privilegiada, porque eles dominam a tecnologia de uma forma assim espetacular, né? Então, eu acho que isso só favorece a produção jornalística, né? Quando existe a preocupação de uma boa produção jornalística, né? E assim, ó, independente do veículo que tu estejas, se tu tem um espaço menor ou se tu tem um espaço maior, eu acho que isso aí pouco importa, né? É o teu comprometimento enquanto jornalista, né? Usando dessas ferramentas que são fantásticas, porque o cara, ele faz animação, ele faz o vídeo, ele faz o texto, tanto escrito como, né, como oralmente, gravando. Então, assim, eu acho que tem que ler, tem que conhecer sobre a cidade onde tu mora, tu tem que olhar no teu entorno, né? Conhecer sobre o teu estado, conhecer sobre o Brasil, por que nós chegamos onde nós chegamos hoje, né? Saber da história, por que a gente está vivendo o que estamos vivenciando hoje. Em todas as áreas, né? É no meio ambiente, é na política, é na economia. Saber um pouco, né? Acho que é muito bom também ler ficção, né? Para a fluidez do texto, para tu ter um texto mais leve, um texto mais atrativo. Na verdade, assim, tu tem que estudar, né? Tu tem que, se tu é jornalista, se tu quer transmitir alguma coisa, tu tem que saber para transmitir. Porque eu acho que as pessoas, elas são múltiplas, né? Elas são múltiplas. Tem pessoas que se permitem experimentar outras coisas, outras não, ficam naquela, né? naquela escolha inicial. Mas eu gostava muito de fazer, na verdade, era um trabalho era exaustivo pelo horário de trabalho, né? A gente trabalhava até de madrugada, às vezes, no fechamento dos jornais de sábado e domingo, né? Uma outra coisa que eu esqueci quando a gente falou no nosso processo de produção do material até a publicação, é que tinham as edições também. A gente tinha 2, 3, 4 edições, ou seja, as rodagens. Então, para cobrir todo o estado, a gente tinha que montar um quebra-cabeça. Pô, essa matéria não vai dar tempo, mas ela então vamos botar para Joinville, que eu não me lembro da ordem das rodagens. Eu acho que era Criciúma, depois o norte do estado, depois Florianópolis. Então a gente tinha que fazer esse quebra-cabeça, né? Tinham matérias importantes que precisavam entrar para todas as regiões, mas tinham matérias de interesse só para aquele. E às vezes não era só porque o repórter não deu tempo para fazer a matéria para a primeira rodagem, né? Às vezes é porque tinha tanto material que naquele dia a matéria para Joinville ia entrar só para a rodagem para o norte do estado. Então a gente tinha que fazer esse malabarismo aí também das edições, né? E aí eu fiquei pensando, tu falou sobre a importância do redator, né? Do redator que se preocupa olhar com atenção o texto, os possíveis furos e coisa e tal. A gente teve um editor
que não nos libera. A gente tinha um rodízio, sabe? Principalmente, agora eu não me lembro se era nos finais de semana ou se eram todos os dias, acho que era todos os dias, sim. Depois que o editor-chefe fechava a capa, tu lia a capa. E aqui tem um probleminha. Entendeu? Então era uma função importante, porque a gente revisava a capa do jornal depois que o editor-chefe fazia as chamadas de capa e fechava a capa, né? A gente tinha que conferir também se aquela chamada para a página 24, a matéria realmente estava na página 24. Então, é uma função importante. Eu acho vou citar até o Edson Rosa, né, que falou, quando ele foi entrevistado por vocês, que ele disse, olha gente, é só andar pela cidade, está cheio de pauta. As pessoas têm que olhar com mais atenção sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Não perder a curiosidade, ficar intrigado. Quando alguém te diz categoricamente alguma coisa, sempre te dá margem para tu questionar um pouco mais. Mas será que é bem isso? Será que não tem um outro viés que pode dar uma outra interpretação do que esse cara está me falando, né? Não aceitar assim, secamente engolir aquela explicação sobre tal fato. E muito importante, assim, isso é fundamental, é conhecer sobre o que tu vai fazer, né? Tu tem que conhecer, se tu não sabe, tu vai ler, tu vai dar um colega que tenha mais contato com aquele assunto, troca uma ideia com o teu colega. Olha, vou fazer tal coisa, tu acha que eu vou por ali? Tu acha melhor eu puxar tal detalhe? Tem que conhecer. Não pode sair assim nu e cru para entrevistar alguém sem saber nada daquela pessoa, sem saber nada sobre o trabalho que ela realiza, né? De onde ela veio, tudo bem, ela tem um cargo agora, mas antes, o que ela fazia antes, né? Eu acho fundamental tu ter esse fio condutor, assim, que vai te levar a esclarecer as coisas para o teu leitor, para o teu, sei lá, o cara que te segue no Instagram. Eu acho que as pessoas, né, elas vão se encaminhar. Eu sempre gostei de processos, em toda a minha vida. Eu gosto do processo, eu nunca sei bem onde eu vou chegar. Mas eu vou, se aquilo ali tá, eu estou envolvida com aquilo, eu vou indo e não estou muito preocupada, aquilo vai dar resultado. E alguém vai te dizer, legal que tu fez assim, que tu fez assado. Isso aí para mim nunca curti muito. Eu gosto de estar ali fazendo e as etapas daquele processo. Eu sempre fui assim. Mas eu também, assim, eu fiz várias publicações, né? Distribuição gratuita na Grande Florianópolis. Eu fiz revista que era a maneira de eu produzir os meus textos e coisa e tal. Fiz revista sobre terapias alternativas, aí fiz uma revista sobre arquitetura, fiz uma outra revista sobre negócios e mais ou menos isso, assim. O forte mais era negócios, economia. Teve uma época que eu fiz o jornalzinho da SEASA, da Associação Catarinense dos Engenheiros. Uma coisa que eu esqueci, eu fiz as revistas estaduais que eram as revistas. Teve uma época que a Veja ela produzia revistas estaduais que eram anexadas na publicação original, né? E eu fazia o encartezinho ali de Santa Catarina. Eu fiz várias matérias ali
para Veja. É uma coisa que eu sempre digo, né? Quando sai tudo perfeito, tá tudo. Mas quando tu erra, aí aparece o teu trabalho. Aí quando tu erra, aparece o teu trabalho. Um errinho na capa. E a gente erra, né? A gente erra. E até a gente teve depois nessa coisa assim de não passar erro mesmo, não pode passar erro. A gente trocava, a gente fazia, por exemplo, eu baixava uma página, meu colega baixava uma página, outro colega, a gente depois imprimia as páginas e a gente trocava as páginas para leitura. Então realmente tinha uma preocupação com a qualidade. Isso realmente teve. Isso não tem mais, cara. A gente tinha essa preocupação. Esqueci desse detalhe importante. Não, isso aí vai. Tu lia o do colega, o colega lia o teu e a gente... Do coletivo, né? O coletivo. Pessoal, O coletivo. Vez chegou um texto da Eliane Brum e eu tinha que cortar o texto dela para entrar. Eu fiquei meio em pânico assim. Meu Deus, como é que eu vou cortar? Como é que eu vou condensar para o nosso espaço a Eliane Brum? Mas eu tive que fazer, né? esse é o papel duro, né? Aí como não recebi nenhuma reclamação, então acho que eu fiz certinho.